Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo, é o programa Boa Vida de toda quarta-feira e hoje vai ser um programa, assim, a gente está aqui numa locação externa da TV Brasil Central, porque você deve estar ouvindo o barulhinho da sirene. Bruno, desliga a sirene, isso. Na verdade é o seguinte, o Bruno, ele é motorista socorrista e a gente vai mostrar para você como é que funciona um hospital sobre rodas. Você sabe como é que funciona uma UTI móvel, no caso de você precisar de uma emergência? Então, hoje a gente vai mostrar como é uma UTI móvel. Depois, nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Werley Freire. Dr. Werley Freire é um grande infectologista, ele está ali, né, já está aqui, ele está bem aqui na área externa, aqui observando essa gravação, nós estamos ao vivo, tá? E vamos falar sobre doenças infecciosas, vamos falar sobre antibióticos, febre, AIDS, hepatites, herpes, enfim, um programaço que você não pode perder, porque daqui a pouco a gente vai entrevistar, João, vem cá, quero mostrar para vocês, apresentar a vocês essa turminha. O Bruno eu já mostrei, que é o motorista socorrista, Dr. Wagner Miranda, ele é médico intensivista também, e temos ao lado a enfermeira intensivista também, Elisângela Faria. É com eles que nós vamos conversar daqui a pouco. Fica aí, hein? Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta e hoje nós começamos o programa Boa Vida dentro de uma UTI móvel, né? Um dos meus convidados é o Dr. Wagner Miranda, ele é médico intensivista. Ao seu lado está a Elisângela Faria e o Bruno Oliveira, que é o motorista socorrista. Doutor, a gente pode começar, gente, nós estamos ao vivo e aqui é assim mesmo, tá? A gente de repente tem uns picos de luz, mas você entende, né? Doutor, isso aqui pode ser considerado um hospital sobre rodas? Esta é uma unidade de remoção, uma unidade avançada, uma UTI móvel, e destina-se a prestar os primeiros atendimentos a um paciente, a removê-lo para uma unidade fixa para o seu tratamento definitivo. Mas tem todos os recursos para assistir bem um paciente que em risco iminente de vida. Aqui você tem, vocês estão equipados aqui com todos os aparelhos de vitais, de repente, para trazer a pessoa de volta à vida? Esta é uma unidade, as ambulâncias são classificadas por a sua ordem de complexidade. Esta é classificada como uma unidade avançada de suporte à vida. Então, este veículo é uma van e ela compõe de maca. Essa maca é adequada e fixa na carroceria do veículo. Tem as laterais para fixar, tem cintos de segurança, tem iluminação adequada, tem estrutura para suporte de soro, tem bomba de infusão para administrar medicamentos que exige rigor e precisão. É uma bomba de infusão eletrônica que permite que você faça a administração de substâncias que são usadas em terapia intensiva. Nós temos aqui um respirador artificial, onde esse aparelho é capaz de manter uma pessoa que não é capaz de respirar. Se nós, imagina só você ficar 1 minuto sem respirar, claro, né? A gente suporta muitas vezes a dor, o frio, as preocupações, até a fome, né? Até a fome, a sede, mas suportar não respirar não é possível, né? Então, por isso que um dos aparelhos vitais é esse respirador, e ele é capaz de manter uma pessoa viva, a depender da respiração dele, por horas ou por dias. Esse respirador faz a intubação também?
A intubação é a equipe médica e de auxiliares que procede à intubação, que é colocar uma prótese dentro da traqueia, através da boca ou do nariz, nos pulmões, na traqueia, junto aos pulmões. E aí, a pessoa não tendo reflexo, não tendo condições de respirar, esse respirador faz os movimentos ventilatórios, faz a ventilação desse pulmão para que a pessoa mantenha-se viva. Entendi. Aqui tem outros equipamentos. Aqui é um desfibrilador cardíaco. Então, uma pessoa que esteja com uma arritmia cardíaca mortal ou uma parada cardíaca propriamente, o coração parou e ele está praticamente morto, esse aparelho, ele tem dispositivos que permitem fazer a cardioversão elétrica, o choque e a desfibrilação desse coração parado e que o paciente volta a viver. Então, esse não é uma ambulância que faz só a remoção do paciente para o hospital. Se precisar, aqui funciona como se estivesse dentro de um hospital. Funciona como se estivesse dentro do hospital. Se o paciente precisar ficar, se a energia do mundo acabar, se não tiver como se chover, se travou o trânsito, é possível manter um paciente aqui meia hora, uma hora, um dia. É um serviço pré-hospitalar. É um serviço pré-hospitalar e para aquela condição que necessite, ele funciona como um hospital, exatamente. Hospitalar. Existem aqui vários dispositivos, existe oxigênio, pode ser mostrado aqui, tem balas de oxigênio, tem balas reservas de oxigênio para manter um suporte com oxigênio durante horas. Existe, eu vou fechar aqui para a gente poder mostrar outros dispositivos. Aqui existem caixas de sutura, caixas de instrumental cirúrgico para fazer pequenas cirurgias, caixas de cirurgia para fazer, inclusive, cirurgias de médio porte, se for necessário. É mesmo? Tem bandejas e kits para parto, se precisar fazer um parto aqui se faz, se tiver que fazer uma cesariana, é claro que não é preconizado que se faça isso, a não ser que seja uma situação extrema. Mas se tiver que fazer uma cesariana aqui dentro, eu estou vendo ali kit de traqueostomia, se precisar fazer uma traqueostomia. Uma traqueostomia, a traqueostomia é um procedimento para quando não é possível colocar essa prótese através do nariz ou da boca dentro da traqueia para fazer o ventilador, para ventilar a pessoa que não esteja respirando. Entrar na traqueostomia é uma cirurgia que se faz de cortar uma incisão no pescoço e então é preciso de um instrumental cirúrgico adequado para isso. Então tudo isso é possível fazer dentro desse hospital sobre rodas, como você equipe denominou. Preparada? Ah, sim. É imprescindível que esteja um veículo adequado, que tenha toda uma estrutura de equipamento e instrumentais adequados e uma equipe preparada, uma equipe multidisciplinar, não é? O Bruno é o nosso motorista, o nosso socorrista, e além de um profissional em condução de veículo, ele tem curso preparatório para assistir essas situações de emergência. Né? Eu até pode apresentar a Elisângela, é enfermeira com formação em terapia intensiva, enfermeira intensivista, acompanha as nossas unidades sempre. Então, essa UTI avançada, essa UTI móvel avançada, como eu disse, essa unidade nossa sempre sai com o enfermeiro supervisor. Pode sair com um técnico também, mas o enfermeiro supervisor, o médico e o motorista socorrista está sempre presente. Então, sempre é uma equipe multidisciplinar para fazer corpo desta unidade. Acompanhamento em eventos. A gente sabe que em São Paulo, em Brasília, isso já é um procedimento obrigatório. Em um grande evento, há necessidade de ter uma UTI móvel ali presente, no caso de uma emergência. Em festas, grandes festas também. Aqui também, como é que isso já é também obrigatório em Goiânia, doutor? Isso é uma necessidade, mais do que obrigação, é uma necessidade que a sociedade, que as pessoas têm tido. Né? Hoje a palavra mais falada em todas as mídias é segurança, né? Você preocupa com essa segurança dos seus filhos. Então, hoje a educação, a saúde sempre eram muito discutidas. Hoje segurança é talvez o tema mais discutido, mais badalado e mais pleiteado pela sociedade. Agora, por exemplo, vai para uma festa, o que pode acontecer, por exemplo? Acontece desde uma pessoa, um porre, uma pessoa que entra em coma alcoólica, até queda de pressão. O que costuma acontecer nessas festas, assim, grandes festas? Então, existem estudos onde se agrupa mais de 500 pessoas, a partir de 500 pessoas começa a ter um risco significativo de intercorrências que poderia acontecer no seu quarto dormindo à noite.
Mas quando tem acima de 500 pessoas reunidas, a possibilidade de acontecer eventos que nem esteja relacionado exatamente àquele evento propriamente dito, que poderia acontecer em casa, no trabalho, em qualquer local, mas em função de ter um grupo de acima de 500 pessoas, de 1.000 pessoas, há essa incidência de necessidade de socorro bem maior. E alguns estados, como São Paulo, por exemplo, isso é lei já do município de São Paulo, que se tem um evento com mais no caso de São Paulo, de 1.000 pessoas, é obrigação, é responsabilidade da equipe responsável pelo evento ter uma unidade de socorro móvel disponível para assistir as pessoas. Para mim é uma tranquilidade saber que numa festa onde meus filhos estão, pelo menos esse tipo de proteção eles têm. Agora, o seguinte, a gente sabe, trânsito de Goiânia é terrível. Você dirige nesse trânsito de Goiânia. Passa o microfone para o Bruno um pouquinho, doutor. Obrigada. Bruno, boa noite. Boa noite. Você é um motorista do tipo Ayrton Senna? Mais ou menos. Tá certo. Mas o que você diria para as pessoas quando você está dirigindo a sua ambulância com um paciente aqui no estado de emergência, precisa chegar, é uma questão de tempo. Como é que a gente deve agir no trânsito com a aproximação de uma ambulância? A gente aconselha as pessoas, assim que puder, dar passagem para preferencial para a ambulância, não subindo em cima do meio-fio, mas chega um pouco para o lado. Às vezes as pessoas não entendem o serviço, né? Não entendem a complexidade do serviço e não dá passagem. Às vezes tem como a pessoa dar passagem, tem um espaço adequado para que ela chegue um pouco para o lado, para que a gente possa passar. E esse minuto que a gente está perdendo com o paciente aqui dentro é precioso para a vida do paciente. Mas você estava me explicando que a luzinha amarela, a luzinha vermelha, representam sinais que a gente deve saber. O que significa quando a ambulância está com a luz amarela acesa? Na verdade, é usada a vermelha, né? A gente anda sempre com a vermelha. Há uma diferença de sirene, sonorização, né? Tem a diferença da sirene mais rápida e a sirene com menos rapidez. Então, menos rápida significa o quê? Estou passando. Isso, preciso passar, mas não com tanta urgência. Ok, e a rapidinha, sai da frente. Sai da frente. Ok. E você, Elisângela, o que é para você trabalhar assim, diante de um risco tão grande de morte? É emocionante, mas a gente está aqui para ajudar a pessoa que a gente está assistindo, né? Com rapidez e segurança, principalmente, e eficiência, claro. Muito bem. Quero agradecer à UTI Goiânia, que gentilmente trouxe a ambulância até aqui, ao estúdio da TV Brasil Central. Muito obrigada, fiquei feliz de saber que vocês estão tão equipados assim, tão preparados para, de repente, pegar uma pessoa em estado de urgência e, de repente, trazer a vida a essa pessoa. Obrigada, doutor Wagner. Muito obrigado. E eu queria até falar para vocês, me empresta, Fernanda, aquela revista. Doutor Wagner é um colega, praticamente um jornalista. O senhor se formou em jornalismo, além de medicina? Não, eu formei em física antes de medicina. É mesmo, ele é uma pessoa incrível, conversar com ele é ótimo, porque ele entende de vários assuntos. Ele é editor da revista Bovinos, que fala, na verdade, sobre gado, criação de gado, não é, doutor? Sobre para quem mexe com criação e fazendo. É uma revista que tem a missão de divulgar causos, técnicas, notícias, eventos e os bovinos zebuínos criados no Brasil. E os leilões, né? Os leilões também, as exposições, né? Seu site, qual é? Daqui da revista. Da revista é www.tabapuandoparque.com.br. Tabapuã do Parque. @gmail, tabapuandoparque.com.br. Então tá bom, muito obrigada pela participação de vocês, agradeço. Daqui a pouco nós vamos falar sobre infectologia. Você sabe o que pode acontecer se você ministra um antibiótico errado? Se você não toma a dosagem certa? E se você, por acaso, tiver o vírus da hepatite ou o vírus da AIDS? O que hoje pode ser feito em benefício da nossa saúde através da infectologia com o doutor Werley Freire, depois dos comerciais. Até já. Obrigada. Sem harmonia,
dia as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Para aqui, né? Agora a gente faz o nosso programa normal, como é sempre. Mandar um beijo para a minha equipe aqui do estúdio, que é uma equipe brava, guerreira. Né? A gente precisa ir lá para fora, todo mundo muito bem disposto, todo mundo ajuda, mesmo, né? Assim, o improviso nos momentos. Obrigada a você. O microfone está com problema? Agora está certo. Ok. Então tá, agora a gente vai conversar sobre infectologia aqui, gente, os papeizinhos do jantar, hein? No final do programa eu vou sortear, lembra o jantar da Emiliana, do M, aquele restaurante ótimo, cozinha emocional. Então, eu trouxe agora o Dr. Werley Freire. O Dr. Werley é uma pessoa que eu já entrevistei há algum tempo atrás, ele é infectologista e tem uma função extremamente importante, que ele é a pessoa que trabalha diretamente com os vírus, as bactérias, os micro-organismos que, de repente, nos deixam doentes, de repente, nos levam até a morte. Boa noite, doutor. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Aurélia. Eu é que agradeço. Então, a gente, muitas vezes, a gente está doente, está com febre, está tossindo, resfriado, a gente procura o pneumologista. Se a gente está com uma infecção urinária, a gente procura o urologista. Mas qual que é o papel do infectologista diante das infecções? Olha, o infectologista, que é um médico graduado em medicina, faz seus 6 anos e depois faz uma residência médica em doenças infecciosas. Uhum. Com isso, ele torna-se muito mais habilitado a discernir os quadros de infecção no corpo como um todo. Então, tem uma visão global do paciente. Uma visão global do problema. Então, principalmente, lógico que tem um mercado para todos, mas tem a pneumonia associando com o pneumologista. A infecção de urina, ele associa ao urologista. Uma infecção cirúrgica, ele associa com o cirurgião, né? Ele coopera durante o tratamento da pessoa. E tem aquelas doenças que são muito mais propriamente do infectologista. E aí vai desde uma dengue, a AIDS, as hepatites virais, são doenças que ficam muito mais a cargo do infectologista. Eu me lembro uma vez, porque o Dr. Werley é nosso médico lá da nossa família, me lembro uma vez que um sobrinho meu teve um problema dentário, do siso. E, de repente, essa bactéria que penetrou ali naquela infecção que se fez ali, foi parar no coração. Eu achei isso incrível. Então, como que um infectologista tem importância num quadro assim desse tipo? Naquele caso especificamente, você tinha um adulto jovem, cursando com um quadro febril, sem outro foco aparente. Né? Febre, vários dias, já tinha passado por alguns outros colegas, até que correlacionou esse tratamento dentário prévio, colocando o aparelho no coração, conseguiu só escutar um som diferente. Né? Isso chamou a atenção para fazer esse exame chamado ecocardiograma e viu que aquela vegetação tinha uma infecção dentro do coração. Então, é um juntar de quebra-cabeças, na verdade, né? Juntou o quadro febril, a manipulação dentária, o som atípico no coração e, com isso, chegou ao diagnóstico. Você tem que juntar as peças. E é incrível isso, porque, com relação à infecção, é que nem, tipo, mais ou menos, que nem um AVC, um infarto, não dá para perder tempo. Não. Não é? Porque uma infecção, de repente, se ela vai para a corrente sanguínea, se ela migra para outro lugar, a pessoa pode ter uma infecção generalizada e, de repente, até correr risco de vida. Sim. E tem que ser no tempo hábil. Por exemplo, um diabético. O diabético pisa no prego e começa a infeccionar aquilo. Às vezes ele acha que é uma coisa boba, mas no diabético, aquilo às vezes torna-se uma infecção disseminada em questão de 48, 72 horas. Então, ter também esse discernimento de como aquela infecção pode se agravar
E com isso, no dia a dia, como você acaba habituando a fazer só isso no seu dia, você acaba tendo um discernimento e diferenciando esses pacientes para você conduzir mais rapidamente o quadro. Como é que é um quadro evolutivo de uma infecção? Eu brinco que infecção, a gente fazendo um comparativo, a imensa maioria delas começa como... A imensa maioria dos casamentos começa com um beijo. Então, é uma boa parte das infecções, o primeiro chamariz é a febre e dor no corpo. Né? Lógico que aquele beijo pode ficar só naquela noite, pode dar um noivado ou pode dar um casamento. Então, o quadro infeccioso, na condução, que você vai ver como que aquilo está tendo e da onde que está saindo aquele quadro febril. Então, às vezes a pessoa chega no consultório com menos de 24 horas de febre e fala, doutor, mas o que eu tenho? Eu falo, não, calma, eu não sei aonde que esse beijo vai dar ainda. Então, durante a evolução, e você vai discernir isso. E às vezes muda o quadro. Então, o paciente, você sabe disso, o paciente tem que ter o seu telefone. Porque à noite muda o sintoma e aquilo se torna mais grave e você já tem que internar aquele doente. Mas assim, a infecção, ela, a não ser em doenças sistêmicas, como a AIDS, por exemplo, mas normalmente quando ela é localizada, ela começa ali, no local que foi afetado. Né? Aí, se a pessoa não toma, ou se ela tem um diagnóstico tardio, ou se ela não faz um tratamento correto, como é que é o mecanismo de ação dessas bactérias, desses vírus ou desses micro-organismos, sei lá? Ela tendo aquele local, ela vai ter acesso à corrente sanguínea. Tendo acesso à corrente sanguínea, tanto a bactéria quanto os seus metabólitos da ação dela ali, ganhando a corrente sanguínea, vão disseminar para o corpo e dando um nome que a gente caracteriza como sepsemia, ou sepse. E isso você começa a discernir, aquela pessoa fica mais ofegante, o coração fica mais acelerado, a febre fica mais alta. Né? Você começa a ter sinais e sintomas que aquele negócio não está só naquele local. Por exemplo, o que eu dei do diabético com infecção no pé. Ele não está só com aquele pé vermelho e quente, ele começou a ter febre, ele está com falta de ar, a diabetes dele subiu, e você começa a diferenciar e ver que tem um quadro de sepse, que é o grande finale das infecções, né? Assim, é para onde as infecções vão cursar. Para sepse e aí falência de múltiplos órgãos. Por isso que é importantíssimo, é fundamental atuar com um mecanismo ali, ajudar o organismo a se defender dessas bactérias, desse vírus. Porque a imunologia dele está baixa. Tá. Porque em algumas pessoas, quando ela está bem imunologicamente, às vezes ela não pega a gripe. Uma pessoa que está com a baixa imunologia, passou perto, ele já está ali se contaminando. Quando se trata de infecção, você tem um tripé, Aurélia. Na verdade, o hospedeiro, que é a pessoa que está adquirindo, lógico, a pessoa A, B e C, elas são diferentes. Né? Uma tem diabetes, outra está idosa, outra é recém-nascida e outra tem AIDS. Você tem um agente virulento, o vírus é como gente, você pode pegar o pequenininho da mesma, todos são pessoas, mas cada um tem sua agressividade. Então você pode pegar um subtipo viral que tem mais ou menos agressividade. E às vezes aquele contexto por onde que a infecção entrou. Então, com isso junto, você vai ter maior ou menor gravidade. Então, tem gente que fala, não, mas gripe é bobo. Não, gripe não é tão bobo. Às vezes tem pessoas idosas que vão morrer de um quadro gripal. Né? Então, esse tripé, que é do hospedeiro, do ambiente e do agente infeccioso, que vão interagir, isso é uma interação que vai dar a gravidade do quadro. Entendi. Muita gente quer curar gripe com antibióticos. Como é que a gente deve lidar com a gripe? O quadro gripal, na verdade, existe uma linha tênue, na imensa maioria dos quadros gripais, é vírus e não precisa de tomar antivirais. Principalmente nessa época do ano que já começou Essa época agora, começa a época da pecuária, que eu falo, começa o consultório a encher de quadros gripais. A pessoa tem tosse seca, uma leve coriza, um mal-estar, não precisa de antibiótico. Lógico, se aquele quadro começa a dar indício, porque a gripe pode ser a porta de entrada de uma pneumonia, pode complicar com a pneumonia. Ah, não, aí a febre aumentou, o catarro está ficando amarelo, ela está ficando mais ofegante, a expectoração está purulenta, fala, doutor, está um abacate. Aí isso chama a atenção de precisar de antibiótico. Lógico, essa linha é tênue e difícil às vezes. E isso faz, por muitas vezes, antibióticos serem prescritos demais. Lógico que teve uma lei federal agora que mudou as coisas quanto a antibiótico. Né, com toda essa emergência de germes resistentes, teve uma atuação do governo e que obrigou
Hoje, para você comprar antibiótico, não tem jeito mais de automedicar. Você precisa de uma receita médica, que tem que ter seu endereço, do médico emitente. Então, a automedicação com antibiótico diminuiu demais. Isso foi um tremendo avanço, né? Foi. Porque o que acontece quando a pessoa toma um antibiótico errado, que não tem necessidade de tomar, ou ela não toma na dosagem certa, no tempo certo? Primeira coisa, quando ela não precisa de tomar. Não precisa de tomar, você está se expondo a uma medicação que tem efeito colateral. Se você pegar a bula de qualquer remédio, ela pode dar reação alérgica, ela pode dar diarreia, ela pode dar febre, ela pode dar tudo. Então, você está se expondo a uma substância que não tem necessidade. Segundo, você vai selecionar, existe, se a gente lembrar de Darwin, chamava seleção natural. Não existe nenhum antibiótico que mata tudo. Você vai sobrar o quê? Os germes mais resistentes. As girafinhas lá, sobrou a girafa que tinha um pescoço mais longo, porque a comida estava na copa das árvores. Então, vai sobrando as bactérias mais resistentes. E sobrando mais resistente, se você tiver uma infecção daqui a um mês, vai ser por essa bactéria mais resistente. Então, você se expõe a um efeito colateral da medicação, você seleciona germes no seu organismo, que mais para frente, quando você precisar de um antibiótico, pode não responder. Tanto é que na consulta, você já pergunta para a pessoa, você já tomou algum antibiótico? Para eu ter uma ideia de quanto selecionada está a flora daquele paciente. Né? Por isso que em UTI, por exemplo, praticamente todos os pacientes têm bactéria resistente, porque estão tomando antibiótico. Não existe antibiótico que mata todas as bactérias e começa a selecionar bactérias mais resistentes. Olha, foi bom você falar sobre isso, que eu vou chamar um pequeno intervalo. Daqui a pouco eu gostaria de falar sobre infecção hospitalar. Depois, eu gostaria de falar sobre o mecanismo de atuação dos vírus e bactérias, no caso da AIDS, no caso da hepatite, no caso do herpes também. Tá bom, doutor? Tá ótimo. Então, daqui a pouco a gente volta. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta ao assunto da hora, infectologia. O nosso convidado é o Dr. Werley Freire, ele é infectologista, ele é uma pessoa que fez residência no HC, no HDT de Goiânia, ele é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, infectologista e chefe do CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital dos Acidentados, coordenador médico da UTI do Hospital Amparo, coordenador da UTI Goiânia também. Então, doutor, a gente estava falando sobre os vírus, né? Porque de repente as pessoas confundem vírus com bactéria e de repente elas têm um tratamento igual para os dois e a gente sabe que não. Mas milhões de pessoas no mundo estão infectadas com algum dos tipos dos vírus da hepatite. Hepatite A, B e C. Eu mesma tive hepatite aos 12 anos de idade. Acho que aquela que a gente pega na verdurinha. É a A, B ou a C? A. É a A. E é terrível, porque minha mãe quase teve que me engessar, porque ela falava que meu fígado ia derreter. Tomou só chá de picão? Eu tomei tudo, me enfiavam tudo para dentro, foi um horror. Foi uma fase muito difícil, né? Imagina eu com 12 anos. Se hoje eu não consigo ficar parada, imagina eu com 12 anos. O lugar mais perto que eu ia era lá no topo da árvore. Pois bem, doutor, então, milhões de pessoas no mundo têm o vírus. Em algumas ele vai embora, em outras ele permanece. Então eu queria falar um pouquinho sobre a hepatite, para a gente começar nessas doenças brabas mesmo. A gente diferenciando, Aurélia, assim, vírus eu brinco é igual a gente.
Tem um rapaz que gosta da menina mais loira, tem outro que gosta da menina morena. Então, o vírus, tem alguns vírus que ele tem uma predileção por fígado. A célula do fígado chama hepatócito, junta ítica, de inflamação e hepatite. Então, encara que são vírus que têm uma atração em lesar o fígado. Os mais conhecidos, os vírus da hepatite A e B e C. Para a gente ficar rápido, assim, o vírus da hepatite A, pensa que é coisa de criança. Mãozinha suja, alimento contaminado, geralmente é uma doença benigna, em alguns casos fica amarelinha, mal-estar, prostradinha, a imensa maioria cura. Eu em 12 anos... É benigno. É benigno. Eu em 12 anos eu vi um caso de morte por hepatite A. Né? Então é uma doença benigna. E cura e não deixa sequela. Se teve, acabou, acabou. Hepatite B e C, aí tem alguns outros detalhes. B e C são doenças que são vinculadas por sangue. Seja sexualmente, seja por hemotransfusão, seja por uso de droga. A C, mais ainda por uso de droga e hemotransfusão. É, por uso de droga, mas quando se divide endovenosas, a seringa, né? Expressei, quando se usa a mesma seringa. A mesma seringa contaminada. Então, a hepatite C é muito comum nesse público. E, principalmente, no passado, onde a pessoa tomava hemotransfusões e você não tinha esse controle que tem hoje. Então, qualquer pessoa que tomou hemotransfusão em Goiânia antes de 1984 tem que fazer o exame. Está no risco. Né? Hepatite B, as duas têm uma característica que pode curar, a pessoa tem, vai ali, tem a relação desprotegida, pega hepatite, ela cura. Mas em sem alguns os casos, sintomas? Ela pode não ter sintoma nenhum, pode ter sintomas brandos e cura, acabou. E o vírus vai embora. Mas, em alguns casos, o vírus fica crônico no corpo. No caso da hepatite B, de cada 100 casos, 5 fica crônico no corpo. A hepatite C é mais complicada, a imensa maioria cronifica. A hepatite B, 5%, e aquele vírus no seu organismo, ele pode, durante os anos, levar a alguma complicação. Principalmente câncer de fígado e cirrose. Então, a hepatite B e C, hoje, você não pega tantos casos agudos. Você pega a pessoa que foi doar sangue ou a pessoa que teve uma relação sexual desprotegida. E você faz o exame e está lá hepatite B ou C. É a grande fila no consultório. Então, ela tem um vírus que pode levar a ter cirrose e câncer de fígado. É como assim, tem um ladrão no meu bairro. Não necessariamente esse ladrão está roubando a minha casa. Então, quando chega as pessoas no consultório, o que a gente vai fazer? Fazer um check-up, que eu falo do fígado completo, e com isso você vai conseguir ver se aquele vírus está ou não lesando o fígado. Se estiver lesando o fígado, tem uma escala que a gente usa, ele tem que tomar o antiviral. Então, é uma pequena parte das pessoas que têm infecção que vai ter que tomar o antiviral. Mas tem pessoas que estão perfeitas, vai doar sangue para um amigo e vem lá e descobre que tem hepatite B. Entendi. Por isso que, olha, eu insisto. Eu estava conversando com a doutora Maria Luísa, só um parênteses. Estava conversando com a doutora Maria Luísa, ela é ginecologista ligada à parte de endocrinologia, e ela, falando com ela a respeito do preservativo feminino, porque os homens, a maioria não quer usar o preservativo, não quer, eu não sei o que vocês têm na cabeça, mas não tem nada, né? Porque hoje em dia não dá para bobear mais. Então, eu falei com ela sobre o preservativo feminino, porque eu já andei procurando na cidade inteira e também não acho preservativo feminino. Ela falou, não, eu vou mandar para você uma caixa. Aí eu vou mostrar aqui no programa, para a gente começar uma campanha para a própria mulher ter dentro da sua bolsa um preservativo feminino. Se o rapaz não quiser usar, ela use, porque é altamente contaminante o vírus da hepatite B e C, transmitido pela saliva também ou não? Não. Só se tiver sangue. Mas você falou, por exemplo, sexualmente ele é transmitido só se tiver sangue também? Se tiver algum ferimento? Algum ferimento. Se a pessoa tiver um ferimento no pênis, a outra tem um ferimento na boca, potencialmente tem um risco, mas esse risco é muito pequeno. Lembra mais, de sangue e secreção. Entendi. Vaginal, principalmente, secreção no esperma também tem. Saliva, a chance de você pegar hepatite B ou C por saliva é muito pequena. Mas a chance de pegar, por exemplo, uma contaminação através do dente, aí já... Existem relatos na literatura de pessoas que pegaram, digamos que um odontólogo que tinha hepatite C e teve ferimentos durante manipulação e transmitiu. Por isso que quando você está, os profissionais da área de saúde, quando ele tem um acidente com pérfuro cortante, ele tem um sangue de um paciente e fura o dedo dele. Né? Ele tem o risco de pegar nessa situação. São situações extras. Né? Eu esqueci de falar, quando a gente falou de hepatite, um detalhe da hepatite A e B é o seguinte, as duas existem vacina. Então são doenças que não tem por que existir mais. A B está pública, a você vai ter que comprar, agora a C não tem vacina. Então a C, a prevenção é sexo seguro,
se usar droga endovenosa, não compartilhar seringas, né? E mulher tem um hábito também de ir na manicure e não levar o seu alicate próprio. Nossa, era isso que eu estava esquecendo de falar isso com você. Isso é seu. Eu brinco quando a mulher fala, doutor, tem que levar. Eu falo, não, você está dando sem camisinha aí, de olho fechado, e está achando que não está. É a mesma coisa. Nossa. Aquilo foi mexido na paciente, saiu sangue numa pessoa e vai ser em você. Então, isso é uso pessoal, isso é seu. Isso é importantíssimo mesmo. E outra coisa que eu estava lendo hoje, a hora que eu estava estudando o nosso programa, eu li, eu não sei se isso é verdade ou não, que esse tipo de vírus da hepatite B e C, até A também, eu acho, fica dentro de um vidrinho de esmalte por mais de 15 dias. É difícil, não existe trabalhos bem delineados para isso, mas que eles ficam em ambiente por mais de 24 horas podem ficar. Mas ali o fluxo, você vai no salão da mulher, o fluxo é alto. Um que for usado na paciente pode usar. E a autoclave não é função do salão, aquela autoclave, ela não tem uma função de esterilização completa. Não é igual a autoclave de um ambiente hospitalar. Claro. Então a melhor forma é ter a sua. Não é algo tão caro. Então a melhor coisa é isso, é uso seu. Você a vai, gente tem que ter o vidrinho de esmalte também, porque essa história dele fica lá dentro do vidro. O risco é muito aí pequeno. Também já é piração. Aí a gente vai criar uma redoma na gente. Tá certo. E não é legal, porque o organismo também, ele tem que ter sua defesa natural, não é não? Tem que ter, assim, a gente tem que prevenir, mas não dá pra gente colocar uma bolha em volta. Não dá. Então, e algum grau de exposição a gente, não é que é benéfico, mas ele serve até para amadurecer o organismo, para esse organismo ter defesas a combater também. Entendi. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre AIDS. Aí está a grande boom da infectologia. Né? A nossa doença famosa, nosso cartão postal. Outra comparação, eu falo que algumas doenças é como você precisa de um rapaz para passar a noite. Então você precisa de um médico, num pronto-socorro, que ele vai apenas dar uma olhada em você, que ele vai passar um remédio para enxaqueca. Outro você precisa de um médico que vai ser um noivo seu. E outro você precisa de um médico que vai ser seu marido. Então, a AIDS é a doença que seu médico, você tem que ter o celular dele, o telefone da casa dele, o seu marido vai ter o meu telefone. Então, é uma doença que o grau de intimidade é muito maior. Porque é uma doença que há um turbilhão de informação. A primeira consulta de um paciente, ela dura 1h30, 2 horas. Né? Existe um turbilhão de informação que vai se dando. É uma doença nova, mais nova do que eu. É uma doença que data de 1981. Né? Mas que teve um salto no tratamento desses anos para cá, incrível, né? Hoje, eu não lembro da última vez que eu internei um doente pelo vírus HIV. Você controla esse paciente no consultório e eles vão ter a sua vida. Lógico que aquilo faz parte da primeira consulta. Assim, ele tem que lembrar que ele tem um bicho no corpo dele, onde a única função é matar ele. A partir do momento que ele entende isso e entende que eu estou do lado dele para isso, a gente vai traçar uma estratégia até o momento que ele vai ter que tomar coquetel ou não. Se ele tiver que tomar, ele vai ser orientado como tomar. Agora, ele tem que tomar. A partir do momento que ele tiver que tomar, ele não pode voltar atrás. E é para toda a vida? É um amor. Não tem jeito. Depois você começou a tomar o coquetel. Mas existe, por exemplo, no consultório, eu tenho a maior parte dos pacientes nem toma coquetel ainda. Por quê? Porque as pessoas hoje dão um vacilo e ela vai lá e faz o exame de HIV. Mas hoje já não é um atestado de óbito, né? De jeito nenhum. Eu preenchi 2 atestados de óbito de HIV em 12 anos. Um paciente de 82 anos e um paciente por causa de cirrose hepática. Um paciente de 82 anos com AIDS. Né? Então, hoje, o paciente não morre. O paciente tem a vida dele. Lógico, ele precisa de um acompanhamento a cada 4 meses, no mínimo. Ele precisa estar dosando as defesas dele. Se a defesa dele estiver baixando, porque assim, o fato de estar com vírus não quer dizer que a defesa está baixa. Quando a defesa começa a baixar, você dá o coquetel, porque você não espera ele adoecer. São raros a pessoa hoje. Aí a defesa volta, ele negativa o vírus e ele vai ter na sua vida. Entendi. 15, 20, 30 anos. Não dá para saber quantos anos esses pacientes vão durar, porque os pacientes ainda não morreram. O coquetel foi iniciado, as 3 drogas, o AZT, que é o primeiro, que o Cazuza foi uma das primeiras pessoas que tomou em 1987. Né? Foi o AZT. O coquetel, que é a junção de drogas, foi em 1996. E depois que ele começou, a mortalidade caiu demais. Então, você nem sabe, propriamente, quanto tempo de vida esses pacientes vão ter. Porque eles não estão passando mal. O paciente liga para a secretária e fala, não, fala para o doutor deixar só a receita, eu não quero nem ver ele. Eu quero pegar o remédio. O paciente está bem. Entendi. Tá? Então, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre AIDS. E eu gostaria de entender um pouco mais o mecanismo de defesa do corpo
na presença desse vírus. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Werley Freire, ele é infectologista, e a gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho sobre AIDS. Doutor, eu queria saber como é que é o mecanismo de defesa na presença de um vírus. Né? Você está bem, você está tranquilo, de repente você dá a oportunidade para um vírus entrar dentro de você. E aí como é que é a defesa do organismo e o ataque? Sim, imagina que você tem um exército para te proteger. Esse exército é fracionado em funções. Então a gente tem lá linfócitos, monócitos, macrófagos. Então tem funções. Um é o arqueiro, o outro é o da luta corpo a corpo, né? O outro é o do canhão, o outro é da espingarda. Cada vírus, ele tem um ataque na célula. Como a gente estava falando do HIV, tem uma célula que é o linfócito e ele tem um receptor, um detalhe nele, que é o linfócito TCD4, onde o vírus HIV adora atacar ele. Então, o vírus HIV, ele baixa suas defesas baixando esses linfócitos. Entendi. Então, cada organismo, frente a cada organismo, a cada agente infeccioso, o nosso organismo tem a sua estratégia de defesa. Né? E ele monta essa cascata de defesa e esse combate se dá dia a dia. Até que um ponto, ou o organismo ganha ou não. Ou ele é assessorado com medicações. Entendi. Né? Entendi. Tá certo. E dengue? Dengue, esse ano, diminuiu um pouco, muito pouco no consultório. Assim, eu vi que se eu guardar meus carnês em Goiânia para pagar, na época de chuva eu sempre vou pagar eles. Porque sempre começou a chover, muitos casos de dengue. Uhum. O grande dilema da dengue, na verdade, quando você vê no consultório, são duas coisas durante a consulta, que a pessoa chega no consultório, doutor, eu estou com dengue. Calma. Primeira coisa a gente tem que discernir se é dengue mesmo. Então, tem um monte de casos de dengue, mas alguns casos pode não ter. Então, na consulta, o importante é ver se não é uma infecção de urina, se não é uma pneumonia, se não é coisa que eu tenho que dar antibiótico. E, nos casos de dengue, tentar discernir aqueles casos que podem evoluir para a febre hemorrágica do dengue. Uhum. Tem jeito de você tentar antecipar isso. Antes do seu menino reprovar no final do ano, você vai acompanhando o boletim dele mês a mês. Uhum. Até que você vai ter que você vai ver indício para tomar atitude e internar. Isso, a mortalidade diminui muito. Comparando, eu vi uma morte por dengue de consultório, mas é uma doença que o contato e a quadro pode mudar muito. Às vezes você atende o paciente pela manhã de um jeito, à noite ele te liga e está te reclamando muito mais. E você tem que voltar para o hospital para internar ele. Então, dengue é o boom todo dia de chuva. É uma febre, dor no corpo, mal-estar. Não pode tomar qual medicamento quando está com AS anti-inflamatório. Nenhuma medicação que facilita sangramento. É mais fácil. Mas como AS, anti-inflamatório, pessoas que tomam anticoagulante, por exemplo, Marevan, elas têm que suspender se tiver suspeita de dengue. Você não pode dar sopa, você já tem uma doença onde a morte leva quase sempre por sangramento. Então, qualquer outra medicação que facilita sangramento, mas para gravar, claro, é AS, anti-inflamatório e anticoagulantes. Tá certo. Doutor, muitos médicos, na iminência de uma cirurgia, prescrevem antibióticos para que a pessoa se antecipe de uma possível, de uma provável infecção. Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, nesses 12 anos que eu trabalho com isso está diminuindo. As novas gerações de médicos estão prescrevendo menos antibióticos, prescrevendo aquilo que tem base. Por exemplo, você vai fazer uma prótese de silicone. Quando que você tem que tomar antibiótico? Na indução anestésica,
e por 48 horas. Se for só uma lipo, é só na indução anestésica. Ué, mas se eu der mais antibiótico, não vai adiantar nada, você vai expor a mais efeito colateral. Entendi. Então, cada infecção, agora é uma cirurgia de intestino, você vai abrir o intestino, o que tem no intestino? Fezes. Né? Você vai abrir aquele intestino e vai dar ponta e vai fechar. Tem que tomar mais tempo. Então, cada infecção hoje, a sua sociedade tem um protocolo para prevenir aquela infecção. Entendi. Porque o antibiótico é parte das ações para prevenir infecção. Entendi. Vai desde diminuir o número de gente circulante na sala, às vezes o marido quer assistir a cirurgia, você não sugere para que ele vai assistir a cirurgia. Ou a sua autoclave está funcionante, o teste da sua autoclave está funcionante, o cirurgião ter lavado as mãos, o cirurgião não está operando gripado e nariz escorrendo. Então, são um conjunto de ações a serem tomadas, onde uma delas é a prescrição de antibiótico profilático. Entendi. Você é infectologista e chefe da CCIH, do Hospital dos Acidentados, e do Amparo você é médico da UTI, né, do hospital. Sou coordenador médico. Vamos falar um pouquinho sobre infecção hospitalar. CCIH é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Exatamente. Importante quando você falou que um médico não pode operar resfriado, tem que ter o hábito de lavar as mãos, porque são agentes que levam as bactérias, não é? Infecção hospitalar, para ficar claro, qualquer novo foco infeccioso que o doente está dentro do ambiente hospitalar por mais de 48 horas, geralmente ele adquiriu aquilo em ambiente hospitalar. Como eu falei da seleção bactéria, tem outra diferença que você adquiriu o agente dentro do ambiente hospitalar, a chance daquele agente ser mais lesivo é maior, porque ele está selecionado, né? Se você teve uma infecção, depende do procedimento. O paciente passa uma sonda, pode ter infecção de urina. Ela está entubada no respirador, pode ter pneumonia. Todos os procedimentos médicos invasivos têm o seu risco. Se o paciente teve um tiro na cabeça e está entubado, eu já tenho que avisar para aquela mãezinha que vai lá que existe de 5 a 10% de chance ao dia daquele paciente fazer uma pneumonia naquele respirador. Nossa. Né? Então, o que você tem que fazer é tentar prevenir. E nos casos que tiver, tratar. Né? E tratar adequadamente. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação, doutor, foi ótimo. É sempre bom a gente tirar essas dúvidas a respeito da infectologia, porque, afinal de contas, são inimigos ocultos, digamos assim, a gente não os vê e, de repente, você pega desprevenido, é terrível, né? Vai mandar um beijinho para quem, doutor? Porque a gente tem sempre o hábito aqui de terminar o programa, né, mandando beijo para quem a gente ama. Vou mandar para meus filhos, Pedro e Ana Flávia, e para minha esposa, Ariana. Ah, muito bem. Um grande beijo. Então, pode mandar um beijo para ela lá, ó. Um beijo. Obrigado, doutor. Nada. Foi um prazer. Agora, obrigado, você pode ficar aí que eu vou só dar um recadinho antes de encerrar o programa e você fica comigo, tá? Tá bom. Quero fazer um sorteio. Você lembra que 15 dias atrás eu trouxe a chefe de cozinha Emiliana, a Zambuja aqui, e a gente está sorteando aqui para o pessoal que assiste ao programa um jantar para 2 pessoas no seu restaurante, que é o M Cozinha Emocional, que é maravilhoso. A Emiliana, realmente, ela tem mãos de fadas, então, muita gente mandou, a gente tem aqui mais de 500 pessoas, eu vou tirar uma aqui, que vai ser quem vai saborear um jantar no M. Júlia Bentes, você acaba de ganhar, está na hora de você fazer aquela graça pro seu amor, hein? Curtir um jantarzinho lá, parabéns. Quero mandar um beijo para a Emiliana pela cortesia, obrigada pela gentileza aqui ao programa. Quero mandar um beijo também para o pessoal da UTI Goiânia, que, né, são pessoas tão ocupadas e mesmo assim se prontificaram a vir aqui e mostrar como funciona um hospital sobre rodas. Quero mandar um beijo para a Lu, que fica na portaria do Portal do Sol, uma pessoa simpaticíssima, divina, e a Valéria também, e os seguranças que estão lá. Enfim, e quero mandar um beijo bem grande para o doutor Cid de Oliveira Reis, que esteve aqui no programa passado e fez o maior sucesso. Ele sempre faz sucesso quando vem aqui, porque ele é bom mesmo para explicar sobre a sua especialidade. E dizer ao doutor Cid que nessa sexta-feira eu vou lá na unidade da matriz do núcleo, no setor oeste, fazer o meu check-up novamente, de 8 em 8 meses eu faço. Nesse check-up, vou falar para vocês aqui, é uma batelada de exame, porque, afinal de contas, a gente precisa saber a quantos andam as nossas taxas, né, as nossas taxas metabólicas. E, ixi, microfone outra vez? Ai, meu Deus, outra vez. Enfim, espero que você não tenha perdido nenhuma fala minha. E é isso, gente. Olha, a gente está vindo com a revista Boa Vida. A revista Boa Vida, ela deve sair no final de junho. O Dr. Werley é um dos nossos entrevistados. Ali a gente explica minuciosamente
todas as nuances da infectologia, né, doutor? Nós já terminamos a entrevista, está ótima, agora é só a gente mandar encaminhar, porque a revista está em andamento. Vou te presentear porque ela vai ser gratuita e vai ser uma revista de muita qualidade, com pessoas muito competentes e bonita, porque quem faz é o pessoal da Inovarte, o Júlia, a Catarina, um beijo para vocês também. Tá certo? Obrigada, doutor, pela sua participação. Obrigada a todos os meninos aqui do estúdio que hoje, né, fizeram um pouco... Ah, a gente tem mais 2 minutos, olha. Normalmente, o que acontece? Eles me mandando calar a boca. Agora não. Posso falar mais 2 minutos. Então, vamos aproveitar, doutor, e falar um pouquinho sobre herpes. Herpes é aquela história que todo mundo tem o vírus do herpes, né? De vez em quando a boca incha, é uma coisa horrorosa. O que a gente faz, por exemplo, quando os sintomas do herpes aparecem? Porque ele fica circulando no organismo e não sai, é isso? Ele fica no seu corpo latente. Vou falar 2 extremos de casos que fica fácil você comparar. Eu tenho aquela pessoa que esporadicamente, quando pega muito sol, ela faz uma herpes labial branda. O que ela tem que fazer? Nada, espera que aquilo passe. E tem outra pessoa que tem herpes genital 3 vezes a cada 2 meses. Nossa Senhora. Então, essa pessoa com infecções repetidas de herpes, quando ela está repetindo demais, principalmente a genital, principalmente você tem que fazer um check-up para ver se a imunidade dela está tudo ok. E se não tiver ok, você tem que tratar. Às vezes ela tomar antiviral um certo tempo para diminuir o número de episódios. Entendi. Então, a herpes labial é até branda. O ruim da herpes labial, as pessoas incomodam porque é um cartão postal. Nossa, né? é terrível, Incomoda ninguém demais. merece. Mas se a pessoa está tendo muito de repetição, o que a gente acontece? Porque a pessoa que vai ter herpes, ela sente antes. Ela sentiu, ela tem que começar a tomar o remédio. Não adianta passar pomadinha depois. Entendi. Então, ela já combina com o infectologista uma forma de acesso rápido ao tratamento. Ao antiviral. Tá certo. Olha, tem uma pessoa que está ligando aqui, parece que tem até mais de uma pessoa ligando, pedindo para eu mostrar a batinha que eu estou usando, doutor. Mulher, coisas de mulher, tá? Coisas de mulher. Olha que gracinha. Realmente é uma bata super bonitinha. Ela é solta, né? Soltinha, tem lastex. Ela é de lese, uma lese bordadinha, pedindo para dizer onde que eu comprei. Vou dizer assim, comprei da minha amiga Candice, a Cancan. A irmã dela manda dos Estados Unidos as roupas, ela liga para as amigas e a gente vai ver. Então, só para você que pediu, o telefone da Cancan aí vai subir o crédito, mas dá tempo de você anotar. Vou colocar, está aqui. Vamos ver se eu consigo. 9952-7278. Ouviu? 9952-7278. Um beijo para você, até a próxima semana. Tchau, doutor. Tchau. Obrigada, foi ótimo.